livre, fazer o seu registro no nosso livro e também fazer o registro do livro de presenças. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, de São Bento, nosso padroeiro, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 61ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 20ª legislatura. Nobres vereadores, vereadoras, digníssimos convidados, aqui presentes nesta casa, servidores públicos, cidadãos, imprensa que nos acompanham. É com grande honra e responsabilidade que declaro abertos os trabalhos da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Passaremos então ao expediente dessa casa. Senhoras e senhores vereadores, a cópia da ata da 60ª sessão ordinária de 27 de novembro de 2025 já foi encaminhada para as senhoras e senhores vereadores. Sendo assim, coloco em discussão e votação única. Não havendo ninguém que queira se manifestar, solicito então aos vereadores que procedam seus votos de forma eletrônica. Está aprovada a ata da 60ª sessão ordinária de 27 de novembro de 2025. Neste momento, então, solicito ao secretário, vereador Diego Niepozinski, para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, convidando para a exposição Antonieta de Barros nos dias 3 a 5 de dezembro de 2025, durante o horário de funcionamento da Casa Legislativa. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, convidando para a 47ª e 48ª formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, nos dias 3 e 4 de dezembro, às 19 horas, no Ginásio de Esportes Anis Gualberto. Ofício do Executivo Municipal, encaminhando os projetos de lei número 175, 176 e 177/2025 com as respectivas justificativas. Ofício do Executivo Municipal, encaminhando respostas às indicações de número 395, 514, 541, 586, 599, 643, 693, 770, 836, 850, 864, 869 e 892/2025. Ofício do Executivo Municipal, informando a promulgação de lei, sanção e devida publicação do projeto de lei número 151 de 2025. Ofício do Executivo Municipal, encaminhando os projetos de lei número 178 e 179/2025 com as respectivas justificativas. Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidando para a cerimônia de posse dos conselheiros que compõem a nova gestão 2025-2027, no dia 8 de dezembro de 2025, às 9 horas da manhã, no auditório da Prefeitura Municipal. Matérias recebidas: projeto de lei número 175 de 2025, o autor executivo municipal altera a lei número 1718 de 24 de novembro de 2006, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 176 de 2025, o autor executivo municipal altera a lei número 4.203 de 23 de dezembro de 2019,
que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, e a Lei nº 3.853, de 7 de dezembro de 2017, e da outras providências. Projeto de Lei nº 177 de 2025, o autor Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e anular dotação no orçamento de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei nº 178 de 2025, o autor Executivo Municipal cria o programa Viver Bem 60+. Projeto de Lei nº 179 de 2025, o autor Executivo Municipal altera a Lei nº 2.893, de 11 de outubro de 2011. Projeto de Lei do Legislativo nº 63 de 2025, autora Terezinha Maria Dibas, denomina-se de Roland Neumann o prédio do IPRESBIS. Projeto de Lei do Legislativo nº 64 de 2025, autora Zuleika Voltolini, denomina de Amando Bauer, Rua do Município. As indicações estão através do QR Code. Obrigado, secretário. Vereador Diego Nepozinski. Passaremos, então, a matérias em discussão e votação única. Moção 71 de 2025. Solicito ao secretário, vereador Diego Nepozinski, para que faça a leitura das comissões acerca da moção número 71 de 2025, moção de aplausos à senhora Maria Goretti Silpka Elke, em reconhecimento à sua valiosa dedicação à educação, ao serviço público e à sua atuação em prol de pessoas com deficiência. Senhor presidente, por questão de ordem, o meu material está incompleto. Eu estou sem os pareceres das comissões. Peço aos que estão nos assistindo apenas um minutinho que a gente já está resolvendo essa situação. Senhor presidente, então a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunidas no dia de hoje após estudos, considera favorável a tramitação da moção 71. Obrigado, secretário Diego Nepozinski. Desculpa aos internautas pelo erro material. Neste momento, concedo a palavra, então, ao vereador, segundo secretário, proponente desta moção, vereador Rodrigo Vargas. Não. Senhor presidente, eu deixo que a nobre colega vereadora Zuleika faça a defesa da moção. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Neste momento, então, concedo a palavra à vereadora proponente, vereadora Zuleika Voltolini. Senhor presidente, uma boa noite, nobres vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham aqui neste plenário. Em particular, hoje eu cumprimento a família do senhor José Valmer de Oliveira, que hoje estão aqui em peso, para representar o carinho e a emoção de podermos hoje denominar uma rua com o seu nome. Então, muito obrigada pela presença. Cumprimento também a imprensa, que sempre está divulgando os nossos trabalhos e levando à população um conhecimento maior sobre a nossa Câmara de Vereadores. Gostaria de falar desta moção
que é de aplausos. Senhor presidente, eu, vereadora Zuleika e vereador Rodrigo Vargas, participamos juntamente com o presidente no dia da entrega de uma medalha da Fundação de Educação Especial e vimos a necessidade da Câmara de Vereadores estar homenageando a senhora Maria Gorete Silpka Elke. Ela, como funcionária pública, dedicada à nossa PAI, diretora do CAESP Girassol, fazendo sempre um trabalho de excelência. Então, reconhecendo a sua trajetória marcada por dedicação à educação e ao serviço público e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Desde cedo, Maria Gorete, envolvida no ambiente educacional, formou-se em pedagogia, especializou-se em educação especial e séries iniciais e também buscou uma qualificação contínua. Em São Bento do Sul, iniciou sua atuação na APAI no ano 2000, sendo efetivada num concurso de 2002. Desde lá, eu, vereadora Zuleika, acompanho o trabalho da Gorete dentro da APAI. Desde então, trabalhou também em outras áreas, contribuindo para o desenvolvimento pedagógico, funcional e também social dos educandos. Em 2014, assumiu, então, a direção do CAESP Girassol, onde se destaca pela gestão responsável, pelo planejamento eficiente, pela busca permanente de melhorias e pelo cuidado com os professores, alunos e famílias. Seu trabalho envolve a articulação com as redes de saúde, educação e assistência social, além de sua participação ativa em conselhos municipais, fortalecendo a representatividade das pessoas com deficiência. Neste ano, como eu já citei, recebeu a Medalha de Mérito Funcional Alice Guinton Gonzaga Petrelli, concedida pela Fundação Catarinense de Educação Especial, em reconhecimento pelo seu zelo, dedicação e relevante serviço prestado aos alunos e às famílias do CAESP Girassol. Pela atuação exemplar, pelo comprometimento com a inclusão e pela contribuição significativa ao desenvolvimento educacional e social do município, é plenamente justificável a concessão desta moção de aplausos à senhora Maria Gorete Silpka Elke. Então, eu peço aos nobres vereadores e vereadoras, que possamos nós, Câmara de Vereadores, fazer essa homenagem tão significativa de uma pessoa que faz tudo por amor. Amor a essas crianças que estão lá na PAI, amor a esses jovens e esses tem idosos, e ela se dedica integralmente. Então, eu peço aos nobres colegas pela aprovação desta moção. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Zuleika Voltolini. Continue em discussão. Neste momento, concedo a palavra ao vereador proponente também desta moção, vereador Rodrigo Vargas. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, vereadoras, vereadores, público aqui na nossa Casa de Leis, internautas, imprensa e funcionários da casa. Ressaltar as palavras da vereadora Zuleika sobre a Gorete. Gorete é uma daquelas pessoas que tem na cidade que nós nunca mais vamos esquecer. Ela faz um trabalho técnico sensacional e faz um trabalho humano mais além do que o técnico ainda. É uma pessoa assim, fora do comum, uma dedicação ímpar, um amor que ela tem pela causa ali na PAI. Então, eu peço a aprovação de todos os nobres colegas para que a gente possa homenagear essa pessoa que merece muito aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Continua em discussão.
Concedo a palavra ao vereador secretário Diego Niepuzinski. Obrigado, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento a mesa diretora, vereadores e vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário, através das redes sociais, servidores dessa casa, a imprensa também. Boa noite a todos vocês. Não temos como começar melhor uma sessão de hoje com essa moção, né? A gente tem falado muito sobre as moções aqui, mas são pessoas que realmente que precisam do nosso reconhecimento, enquanto legisladores do nosso município, enquanto figuras que sejam políticas, mas que tragam a ascensão dessas pessoas do nosso município. Durante toda a minha campanha, durante toda essa minha vereança, a questão das pessoas com deficiência, autismo, foi ganhando uma proporção muito grande, e a Gorete tem sido uma grande apoiadora. Lá, através da sua atuação, né, à frente dessa gestão do CAESP, o Girassol, ele só tem avançado. Quando nós falamos isso, nós falamos em qualidade de estrutura, mas, como bem disse os outros dois vereadores, em acolhimento. O trabalho que ela faz lá realmente é sensacional e digno de todo o nosso reconhecimento. Por isso, gostaria de subscrever, se assim os vereadores proponentes aceitarem. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Diego Niepuzinski. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Maria Dibas. Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui em plenário. Gostaria de dar boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais e à imprensa. Falar da Gorete não é difícil. Todos os vereadores que me antecederam já fizeram todos os elogios e todos são merecedores da pessoa que ela é e do trabalho que ela faz. E por esse motivo eu também gostaria de subscrever a moção. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Terezinha. Concedo a palavra à vice-presidente vereadora Kátia Friedrich. Boa noite a todos que nos acompanham, especialmente a família do Dr. Mineiro. Também, né, tenho muito carinho pela Gorete, o trabalho que ela faz é incrível. Eu gostaria de pedir para me subscrever. Obrigada. Obrigado, vereadora Kátia Friedrich. Continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador Wilson da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, quem nos acompanha pelas redes sociais, quem está aqui presente. Então, Maria Gorete, pelo pouco que eu tenho acompanhado e tenho ido no CAESP, ela mostra todo um carinho e todo um amor por aquela instituição. E não é um ano, um dia, 2 dias, são vários anos, né? E são pessoas assim que fazem com que as instituições sigam em frente e que as pessoas sejam bem acolhidas, né? Então, quero subscrever-me também, se for possível. Uma parte, vereador Vincinho. Sim, vereador. O senhor tocou num ponto que eu acho muito interessante, era legal a gente até colocar isso aqui. Nós falamos de mais de 20 anos de atuação numa instituição. E muitas pessoas, quando ficam muito tempo numa instituição ou numa empresa, há-se, né, um rumor de que ela pode perder o brilho, que ela pode perder o encanto, que ela pode perder a motivação de estar nesse mesmo trabalho, nessa mesma atuação. O que não é o caso da Gorete. Por várias vezes em que nós estivemos lá, eu gostaria de deixar isso aqui registrado para quem não conhece a Gorete, a gente teve algumas reuniões com ela, e em várias dessas reuniões, ela dando feedback, falando cases de sucesso da própria CAESP, da própria PAI, ela se emocionava. Então, alguém que está há mais de 20 anos atuando como uma defensora, né, das pessoas com deficiência, se emocionar é prova do que ela faz, é muito mais do que um simples trabalho. O que ela faz é por amor mesmo, só para deixar registrado. Obrigado, senhor vereador. A palavra é sua. Pode continuar. Obrigado, vereador Wilson da Silva. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Zuleika Voltolini. Eu só gostaria também de ressaltar que a Gorete, todos esses anos na PAI, e ela conseguiu estar junto com uma equipe que trabalha junto com ela, uma equipe que faz um trabalho também de excelência e também alguns voluntários que estão atuando e se dedicando completamente pelo atendimento, pela qualidade e também por deixar aquele espaço cada vez mais bonito. Então, essa homenagem é para a Gorete, mas eu tenho certeza que ela vai dividir com os seus colaboradores. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zuleika Voltolini. Continua em discussão. De forma muito breve, gostaria de parabenizá-la, o vereador Rodrigo Vargas, a vereadora Zuleika Voltolini pela excelente moção. Não tem como não subscrever, peço encarecidamente para que seja subscrito,
que a Gorete, o que ela faz com amor, ela faz com paixão. São 20 anos. A gente cansou de visitar ela na época que eu era secretário parlamentar, então tudo que ela faz com amor e dedicação, pedindo sempre um dinheirinho dos deputados e fazendo com que o CAESP seja, né, referência, como a própria diretora de lá nos passou. Então, aos vereador Zuleika, vereador Vargas, gostaria de me subscrever. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a moção 71 de 2025 e solicito aos vereadores que registrem seus votos de forma eletrônica. Pela ordem do senhor presidente, eu vou votar nominalmente, que tem um problema aqui. Eu voto sim. Obrigado, vereador Wilson da Silva. Conforme podemos constatar, foi aprovado por unanimidade a moção 71 de 2025. Moção 72 de 2025. Solicito então ao secretário, vereador Diego Nepozinski, para que faça a leitura das comissões acerca da moção 72 de 2025, que é uma moção de apelo ao presidente da Assembleia Legislativa, senhor Júlio Garcia, e aos demais deputados, solicitando atenção ao projeto de lei 202 de 2025, de autoria da deputada Paulinha. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, após estudos e considerações, bem como o seu aspecto legal, se pronuncia favorável à moção número 72, recomendando ao plenário a sua tramitação. Obrigado, secretário. Neste momento, concedo a palavra, então, à vereadora que propôs a moção 72, vereadora Terezinha, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Na verdade, esta moção de apelo ela é assinada pelas vereadoras Kátia, Zuleika e eu, e ela tem um objetivo de atender a uma solicitação especial da deputada Paulinha, que através do seu assessor aqui da região do Planalto Norte, esteve numa reunião com os vereadores aqui na Câmara de Vereadores na última semana de novembro, e que tem por objetivo pedir a tramitação do projeto 202 de 2025, de autoria desta deputada, daquela deputada, né, no caso, de que fala sobre ao direito da mulher de optar pela cesariana eletiva a partir da 39ª semana de gestação, bem como também o direito à analgesia. Isso em virtude de que já existe uma resolução de número 2.284 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, e também no sentido de atender de uma forma mais ampla a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, a proteção integral e a maternidade e também a mulher. Então, o que se pede aqui não é pela aprovação do projeto, porque nós não teríamos condições técnicas suficientes para falar a respeito disso, mas pede-se aqui, através dessa moção de apelo, para que este projeto seja tramitado na ALESC, lá onde, então, vão ocorrer todas as discussões, ouvidas todas as partes técnicas, e talvez com realização de audiência pública, para então ser ou não aprovado. O objetivo, então, reforçando, é o pedido pela tramitação do projeto. Obrigada, presidente, e peço desejar o apoio de todos os colegas. Obrigado, vereadora Terezinha Maria Dibas. Continua em discussão. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a moção 72 de 2025 e solicito então aos vereadores que registrem seus votos de forma eletrônica. Está aprovada a moção 72 de 2025. Moção 73 de 2025. Solicito então ao secretário, vereador Diego Nepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca da moção 73 de 2025,
Moção, então, de apelo ao governador do estado de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, senhor Jerry Comper, ao deputado estadual, senhor Napoleão Bernardes, solicitando de forma emergencial que sejam realizados estudos visando a possibilidade de criar linhas de estímulo à redução de velocidade dos veículos na rodovia deputado Genésio Turek, acesso oeste, próximo ao número 219, no bairro Oxford. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, após estudos e considerações, bem como seu aspecto legal, se pronuncia favorável à moção número 73, recomendando ao plenário a sua tramitação. Neste momento, concedo a palavra à vereadora proponente pela moção, vereadora vice-presidente Kátia Friedrich. Obrigada, senhor presidente. Essa moção de apelo nada mais é do que para que seja feita uma análise visando a possibilidade, então, de criar linhas de estímulo à redução de velocidade dos veículos em frente à van. Lógico que ali não há como ter uma lombada pela velocidade dos caminhões que vêm de cima do elevado, mas há que se pensar em alguma coisa, porque muitas pessoas atravessam onde não deveriam atravessar ali. Então, essas linhas de estímulo são as mesmas que eu pedi em frente à Mitsubishi, que deram certo, que diminuíram a velocidade. Talvez ali também seja uma boa maneira de diminuir a velocidade geral ali, que é um tema muito importante, né? Eu acho que a segurança no trânsito é um tema muito importante nas políticas públicas, devendo ser prioridade em qualquer governo ou ente federativo. Obrigada pela cooperação de todos. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Concedo a palavra à vereadora Zuleika Voltolini. Eu peço gentilmente à vereadora se eu posso me subscrever também a mais essa solicitação, né, um pedido que os munícipes também estão junto aí pedindo e é uma preocupação que nós temos, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador Wilson da Silva. Acredito que toda a moção é louvável e é um recurso que nós, vereadores, temos, né? Mas também a parte de arregaçar as mangas e correr atrás e marcar reuniões, eu acho também interessante. Isso nos dá força e eventuais pedidos se concretizam mais rápido. Só fazer a moção, cruzar os braços, não vai acontecer. Então, eu sou do lado mais objetivo. Mas toda a moção é louvável. Obrigado, vereador Wilson da Silva. Continua em discussão. Não havendo, então, mais manifestações, coloco em votação a moção 73 de 2025 e solicito aos vereadores que registrem seus votos de forma eletrônica. Conforme podemos constatar, através do painel, está aprovada a moção 73 de 2025. Emenda 13 de 2025. Solicito ao secretário, vereador Diego Nepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca da emenda 13 de 2025. Emenda modificada número 01 de 2025 do projeto do Legislativo número 55 de 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje após estudos e considerações, bem como a seu aspecto legal, se pronuncia favorável à emenda número 13, recomendando ao plenário a sua tramitação. Obrigado, secretário. Neste momento, passo a palavra, então, ao vereador, segundo secretário, Rodrigo Vargas. Obrigado, senhor presidente. Essa emenda, ela modifica o artigo 4º do projeto de lei, que os nobres vereadores aqui observaram bem. Ela estava um pouco excessiva e também, juntamente com o jurídico da casa, eu fiz uma modificação da redação ali para que ela não impeça a obra de começar, digamos assim, para não ter considerada uma sanção excessiva. Então, eu troquei ali uma modificação no texto do artigo 4º do projeto. Obrigado, senhor presidente. Peço a aprovação de todos. Obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Continua em discussão.
Não havendo, então, mais manifestações, coloco em votação a emenda 13 de 2025 e solicito, então, aos vereadores que registrem seus votos de forma eletrônica. Conforme podemos constatar, através do painel eletrônico, está aprovada a emenda 13 de 2025. Passaremos para matérias em segunda discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo 153 de 2025. Coloco, então, em segunda discussão o projeto de Lei 153 de 2025, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotação do orçamento e da outras providências. Nesse momento, concedo a palavra, então, ao líder de governo. Projeto 153/2025, projeto de alteração orçamentária. Esse aqui no valor de R$ 110.700, por parte da Secretaria de Desenvolvimento. Chegando ao final do ano, tem alguns ajustes que as previsões, quando foi gerado o orçamento, às vezes não se realizam, e vários projetos já vêm acontecendo de mais ou menos um mês para cá. Esse aqui é mais um. Então, como eu falei, no valor de R$ 110.700, para, digamos assim, fechar uma conta do despesas de pessoal e encargos na Secretaria de Desenvolvimento. E em conversa com a secretária Andréa Tamanini, ela alegou que a necessidade, além de ficar regularizado a conta exata, no decorrer desse ano aprovamos uma lei aqui onde passou do planejamento para o desenvolvimento econômico a responsabilidade referente aos colaboradores fiscais de postura. Então, isso era uma situação que não estava prevista e aumentou o custo da Secretaria de Desenvolvimento. Bom, no mais seria isso. Peço desejar aos vereadores que aprovem agora em segunda discussão. Obrigado. Obrigado, vereador João Mir Bogo. Continua em discussão, concedendo a palavra à vereadora Terezinha Maria Dibas. Obrigada, presidente. Só fazer um registro que essa adequação orçamentária ela é do orçamento dentro da própria pasta do desenvolvimento econômico. Não é uma transferência de outra secretaria ou da conta 100 para a pasta, né? Então, ela é só uma adequação dentro da própria pasta. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Terezinha Maria Dibas. Continua em discussão. Não havendo, então, mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei 153 de 2025, aqui do Executivo Municipal, e solicito aos vereadores que registrem seus votos de forma eletrônica. Conforme podemos constatar, então, através do painel eletrônico, está aprovado o projeto de lei 153 de 2025 do Executivo Municipal. Projeto de lei do Legislativo número 52 de 2025. Neste momento, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 52 de 2025, onde denomina-se José Valmer de Oliveira, Travessa do Município. Neste momento, concedo então a palavra à autora, vereadora Zuleika Voltolini. Senhor presidente, é mais uma rua que podemos estar aqui nesta Câmara denominando, e os familiares que moram nessas ruas vão poder receber suas correspondências, vão ter o nome da sua rua, e nós temos a alegria de homenagear hoje o senhor Mineiro, mais conhecido como Mineiro,
José Valmer de Oliveira, conhecido como Mineiro, nasceu em 16 de outubro de 1955, na cidade de Lagoa Formosa, Minas Gerais, e viveu sua infância e adolescência em Patos de Minas, Minas Gerais. Ainda jovem, mudou-se para Florianópolis, onde ingressou no curso de odontologia, graduando-se em 1979. No mesmo ano, estabeleceu-se em São Bento do Sul, onde iniciou sua trajetória como cirurgião dentista, atendendo em consultório próprio, prestando serviços em empresas como Artefama e também contribuindo com a saúde pública municipal. Casou-se com a também dentista Margarete do Rocio Becker de Oliveira, com quem teve 3 filhas, a Cindy, a Rome, a Julie, e também hoje nós temos aqui os netos, o Caio e a Nina. Suas filhas seguiram o exemplo dos pais e também se dedicam à área da saúde. Em 1985, iniciou seus estudos de ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia, sendo pioneiro na introdução dos primeiros aparelhos ortodônticos em São Bento do Sul. Posteriormente, tornou-se mestre em ortodontia, destacando-se nacionalmente por sua atuação acadêmica, ministrando e coordenando cursos de especialização em diversos estados do Brasil, como Paraná, São Paulo, Rondônia e Mato Grosso. Durante quase 4 décadas de atuação em São Bento do Sul, entre 1980 e 1918, o mineiro se consolidou como um profissional visionário e inovador. Trouxe para o município novas especialidades ortodônticas, como a implantodontia e cirurgia ortogrática, além de fundar em 1996 a Clínica Radiológica do Céu, que permanece em funcionamento até os dias atuais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da odontologia local e regional. Reconhecido pela sua competência, ética e generosidade, o mineiro conquistou o respeito e admiração de colegas, alunos e pacientes, sendo referência em sua área e levando o nome de São Bento do Sul a diversos congressos e encontros científicos pelo país. Seu falecimento, ocorrido de forma trágica em 24 de dezembro de 2023, na cidade de Sinop, no Mato Grosso, deixou grande comoção entre os familiares e amigos e toda a comunidade de São Bento do Sul. Contudo, seu exemplo e legado permanecem vivos, inspirando novas gerações de profissionais da saúde. Então, é com muita alegria que nós podemos hoje fazer esta homenagem a uma pessoa que se dedicou a São Bento do Sul, atender os nossos munícipes, e deixou um legado aí de uma família maravilhosa que continua atendendo os nossos munícipes. Eu peço a todos os nobres vereadores e vereadoras pelo apoio nesta moção. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continue em discussão. Neste momento, concedo a palavra, então, à vice-presidente Kátia Friedrich. Parabéns, meninas, parabéns pelo pai, né? Mais do que merecido. Eu me lembro quando eu estudava no São José Bom Jesus ali, era um orgulho para os adolescentes irem, né? Colocar aparelho. Eu nunca precisei, mas o meu sonho era precisar também de aparelho. Parabéns, ele foi realmente o pioneiro, deixou muita gente com um sorriso lindo, uma família linda que ele deixou aqui também, é um orgulho. Obrigada. Obrigada, vereadora Kátia Friedrich. Continue em discussão. Concedo a palavra ao vereador segundo secretário Rodrigo Vargas.
Obrigado, senhor presidente. Assim como a Gorete, é mais uma pessoa que deixa sua marca registrada na nossa cidade, profissionalmente e também fazendo algo a mais. Isso que é importante. Parabéns, vereadora Zuleika, sempre atenta às pessoas que fizeram história, que colaboraram com a nossa cidade. Eu, quando novinho, ainda joguei um futebolzinho com o Mineiro ali no Bom Jesus. Ali. O pessoal mais velho, os dentistas me convidavam, eu ia jogar nas quartas-feiras ali no futebol. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Continue em discussão. Concedo a palavra ao vereador Wilson da Silva. Parabenizar a vereadora Zuleika por mais essa indicação. Parabenizar a família, né? Em especial o seu Mineiro. Aqui na biografia fala que ele foi pioneiro, inovador. E é difícil, né? Ser o primeiro a começar. Tudo rema ao contrário. Não faça, não vá, não vai dar certo, né? E acredito que a família também teve uma parte nisso, né? Porque se não tiver alguém que dê aquele... Não, vai que vai dar certo, né? E vocês seguir o legado do pai de vocês, como conta a história, isso é algo assim que todos nós, como pais, queremos isso. E siga, não talvez só a carreira, mas siga o exemplo do pai, da mãe, né? Isso que nós sonhamos como pai. Então, acredito que São Bento agora ganha um nome para eternizar e um nome louvável. Parabéns a vocês, parabéns, vereadora. Obrigado, vereador Wilson. Concedo a palavra, então, à vereadora Terezinha Maria Dibas. Obrigada, presidente. Deixar registrado aqui, primeiro, a sensibilidade que a vereadora Zuleika sempre tem em escolher nomes de pessoas que fizeram a diferença aqui na cidade de São Bento do Sul, para nominar os prédios públicos e as ruas também. E dizer que o exemplo que os pais deixaram foi muito bom, tanto que as filhas decidiram seguir pelo caminho da saúde, né? E isso é bastante importante, porque às vezes a gente chega em casa e reclama daqueles problemas que a gente tem enquanto profissional. E isso às vezes afasta as pessoas a quererem seguir a mesma carreira, né? E nesse caso aí eu acredito que tanto pai quanto mãe souberam enaltecer o que há de bonito na profissão, e por isso as filhas estão seguindo essa área de saúde, que é tão importante para toda a população. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Terezinha Maria Dibas. Continua em discussão. Gostaria de fazer as minhas considerações também à família aqui, doutora Júlia, demais irmãs, familiares. Para nós sempre é uma honra. O teu pai, com a minha irmã, lembro desde hoje que foi um dos primeiros aparelhos que colocou nos dentes, né? Então tinha que sempre estar lá, indo no Mineiro, lá para poder regular, para fazer tudo aquilo. Então foi um pioneiro mesmo, né, vereador Wilson? Então é bacana essa história, né? Porque traz o passado, toda a história, né, de quem começou a construir a odontologia em São Bento do Sul. Então, mais do que merecido essa homenagem, então, ao seu José Valmer de Oliveira, o mineiro, que foi o sogro do nosso amigo, grande Rodrigo Matos, que também é funcionário dessa Casa de Leis. Continua em discussão? Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei desta Casa Legislativa, número 52 de 2025. E solicito, então, aos vereadores que registrem seus votos de forma eletrônica. Conforme podemos constatar, então, através do painel eletrônico, está aprovado o projeto de lei número 52 de 2025 desta Casa Legislativa. Isso. Lembrando, então, aos nobres participantes aqui, visitantes, que o presidente não vota nesses projetos de lei. Projeto de lei do Legislativo número 55 de 2025. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 55 de 2025, onde dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação prévia aos moradores, comerciantes e empresários de ruas que receberão pavimentação acerca da metragem lateral e da possibilidade ou não de áreas de estacionamento e da outras providências. Neste momento, concedo a palavra, então, ao autor desse projeto de lei número 55,
Segundo secretário, vereador Rodrigo Vargas. Obrigado, senhor presidente. Um projeto simples e que visa a informação ao cidadão. Observando algumas ruas pavimentadas, e aqui também deixamos os nossos parabéns ao atual governo, que fez muita pavimentação, que foi uma marca do governo, e que as pessoas nos pedem todo dia pavimentação. Acontece que em algumas ruas pavimentadas, as pessoas, depois de pavimentada, começam a questionar. Me questionaram como vereador, talvez questionam os outros vereadores também. Não tenho mais estacionamento. Eu não só tenho ela só tem uma via, não faz mais as duas mãos, porque é um binário. Então, nada mais é esse projeto do que fazer um aviso prévio. Eu entendo também que tem no portal da transparência as informações orçamentárias, as informações técnicas, e o projeto também não dá a possibilidade dos moradores escolherem ou não. É somente para que eles tenham esse aviso, como falou o vereador Diego também, que depois da pavimentação também perdeu algumas vagas de estacionamento, é só para que sejam avisados antecipadamente, para que não tenha esse estresse, tanto com o executivo, tanto com os vereadores. Algumas pessoas vêm nos pedir, vereador, consegue mudar? Não, a gente não muda o Código Brasileiro de Trânsito. Depois de feita, depois da metragem, não tem o que nós fazermos. Então, isso aqui nada mais é do que o executivo, da forma que o executivo achar melhor, se por WhatsApp, se por e-mail, se por AR, que possa avisar os moradores, a metragem da rua de vocês vai ser 8 metros. Não há possibilidade de estacionamento. Há possibilidade de um lado. Somente isso, para que a gente deixe claro para os moradores de que forma que a rua pavimentada deles ficará depois de feito o trabalho. Obrigado, senhor presidente, e peço a aprovação de todos. Obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Continua em discussão. Não havendo, então, mais manifestações, coloco em votação projeto de lei do Legislativo 55 de 2025 e solicito aos vereadores que registrem seus votos de forma eletrônica. Está aprovado o projeto de lei 55, que será encaminhado, então, para elaboração e redação final. Matérias em primeira discussão. Projeto de lei do Executivo 158 de 2025. Solicito, então, ao secretário, vereador Diego Niepozinski, para que faça a leitura dos pareceres acerca das comissões do projeto do Executivo número 158 de 2025, assunto: ratifica o acordo celebrado entre o município de São Bento e o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também a Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos, reunidas no dia de hoje e após os devidos estudos e considerações, se pronunciam favoráveis ao projeto de lei do Executivo número 158, recomendando ao plenário a sua tramitação. Muito obrigado, secretário. Coloco, então, em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 158, aqui de 2025, e concedo a palavra, então, ao líder de governo, o vereador Joelmir Paulibogo. Projeto 158/2025, ele vem aqui pedir uma autorização do Legislativo para que se permita, como diz ali no título, ratificar, e ratificar quer dizer validar, um acordo que o jurídico do Executivo, e nesse caso o Executivo, a Prefeitura, formalizou com o Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado de Santa Catarina. Eles pedem, né, nessa ação pública civil que o auxílio alimentação seja implementado como remuneração, como salário, que tenha os reflexos de 13º e férias. Isso não acontecia até nos dias de hoje, e daí foi proposto nesse acordo que logo o Executivo, providenciando essa lei, como vem agora para o Legislativo, eles também, em contrapartida, não vão acionar o retroativo e qualquer outro valor que tenha passado algum tempo sem esses reflexos. Também quero frisar que
A necessidade de passar no Legislativo aqui na Câmara de Vereadores é conforme o artigo 18, parágrafo 11 da Lei Orgânica Municipal, que diz que resolver definitivamente sobre acordos, convênios, consórcios e outros ajustes, depois de celebrado pelo prefeito, precisa passar pela Câmara para também o aval. Então, seria basicamente isso, validar aqui pela Câmara de Vereadores uma ação judicial, que quem implementou foi o Sindicato dos Agentes Comunitários do Estado de Santa Catarina, e dando parecer favorável a eles, e para não seguir e vendo que talvez o valor, o prejuízo seja maior, a Procuradoria, o jurídico da Prefeitura, entendeu que seria melhor o acordo, e já celebrado entre eles, então ambas as partes estão cientes e concordaram, e agora, por via do artigo 18 do parágrafo 11, a necessidade de ser por via de lei municipal para concretizar esse acordo. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador Joelmir Paulo Bogo. Continua em discussão. Não havendo, então, mais manifestações, informo que o referido projeto passará por uma segunda discussão e votação em sessão futura. Projeto de Lei do Executivo 159 de 2025. Solicito ao secretário, vereador Diego Niepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca do projeto do Executivo número 159 de 2025. Assunto: altera a redação da Lei de número 2.966, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos efetivos, carreiras e salários de servidores públicos municipais. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente e também a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunidas no dia de hoje e após estudos e considerações, bem como a seu aspecto legal, se pronunciam favoráveis ao projeto de lei do Executivo número 159, recomendando ao plenário a sua tramitação. Obrigado, secretário Diego Niepozinski. Coloco, então, em primeira discussão, projeto de lei 159 de 2025. Concedo a palavra ao líder do governo, vereador Joelmir Paulo Bogo. Lei do Executivo 159/2025, uma lei, como diz ali, alteração de redação. Isso se viu necessário, na verdade, para uma adequação, alteração e atualizar. Como diz aqui, uma criação de grupo operacional, que não é um grupo de pessoas, é uma, vamos falar, uma planilha na Lei 2966 de 2012, essa lei que trata da estrutura do funcionalismo municipal. E aqui se diz, então, quando foi feito o concurso, existia só o grupo exigindo o estudo de ensino fundamental. E esse pessoal passou pelo concurso, alguns entraram também com via judicial, para dizer, olha, a gente tem ensino médio e não existe aqui nenhum grupo que diz vigia 1 com ensino médio. Então, seria mais ou menos essa alteração, mas atualização para que tenha aonde sair a dotação, o valor de seus salários também. Então, basicamente, resumindo, uma alteração, mas uma adaptação e atualização do texto da Lei 2966 de 2012. Obrigado. Obrigado, vereador Joelmir Paulo Bogo. Continua em discussão. Nesse momento, concedo a palavra à vereadora Terezinha Maria Dibas. Obrigada, presidente. Esse projeto de lei ele vem aqui para essa Câmara de Vereadores, inclusive com pedido, né, de urgência, está em regime de urgência, e ele tem a finalidade de corrigir uma classificação da categoria de vigias em virtude de sentença judicial. Então, não é algo que a Prefeitura possa mais recorrer. Se trata de uma alteração que teve quando da reforma administrativa no ano de 2012, e a categoria de vigias ela foi colocada com um nível apenas e diminuído de ensino médio para ensino fundamental. Quando os vigias prestaram o concurso, tinha as duas categorias, tanto de ensino
fundamental quanto de ensino médio. Na reforma, quando realizada, foi colocado todos os vigias para a categoria de ensino fundamental. Se tivesse sido o contrário, haveria uma melhoria para esta função, para este cargo, uma melhoria no salário também, e não haveria problema, né? Porque é um benefício ao servidor. Mas, nesse caso, aos vigias que prestaram concurso sendo de ensino médio, eles foram, então, prejudicados e, desde então, eles fizeram pedidos, primeiro, através de processos administrativos e depois processo judicial, que tramitou durante muito tempo e agora veio a decisão final dizendo que sim, precisa ser reconhecido que estes que prestaram concurso na condição de ensino médio, eles não podem ser diminuídos, vamos chamar assim, para ao nível dos vigias que era exigido apenas o ensino fundamental. Então, esses vigias vão ter direito, além da correção agora ao grupo ao que eles devem permanecer, vão ter também direito ao recebimento desses valores atrasados, contando sempre 5 anos desde quando eles entraram com o processo. Então, só para deixar isso registrado. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Terezinha Maria Dibas. Continua em discussão. Não havendo, então, mais manifestações, informo que o referido projeto passará por uma segunda discussão e votação em sessão futura. Projeto de Lei do Executivo número 160 de 2025. Solicito ao secretário, vereador Diego Niepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca do projeto do Executivo número 160 de 2025. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotação do orçamento e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, reunidas no dia de hoje e após estudos e considerações, se pronunciam favoráveis ao projeto de lei do Executivo número 160, recomendando ao plenário a sua tramitação. Obrigado, secretário. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 160 de 2025. Concedo a palavra ao vereador Joelmir Pauli Bogo, líder de governo. Projeto de lei do Executivo, muito simples, uma alteração orçamentária e num valor muito baixo mediante o orçamento municipal. Pede aqui uma autorização para fazer essa movimentação, transferência de R$ 250, isso dentro da Secretaria de Finanças, e para ajustar alguns valores referente a PIS, PASEP, que em vista a contabilidade percebeu que era necessário e cobrir esse valor. Então, valor de R$ 250 e uma alteração orçamentária que dentro do orçamento não vai gerar aumento de custo à prefeitura, já que é uma alteração já de valor orçado. Obrigado. Continua em discussão. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Maria Dibas. Obrigada, presidente. Só quero deixar registrado que a gente sempre fala PIS, PASEP, e é uma colocação normal que todos nós fazemos, né? Mas PIS quer dizer que é o Programa de Integração Social e é para os trabalhadores da iniciativa privada. E o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, então direcionado aos servidores públicos. Só deixar esse registro. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Terezinha Maria Dibas. Continua em discussão. Não, então, havendo mais manifestações, informo que o referido projeto passará por uma segunda discussão e votação em sessão futura. Projeto de Lei do Executivo, número 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 de 2025 em bloco. Solicito ao secretário, vereador Diego Niepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca dos projetos já mencionados por esse presidente.
Projeto de Lei do Executivo 161, 162, 163, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje e após estudos e considerações, bem como o seu aspecto legal, se pronuncia favorável ao projeto de lei do Executivo, todos os mencionados, do 161 ao 171, recomendando ao plenário a sua tramitação, bem como também a Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos. Antes de passar a palavra ao líder do governo, acabou passando aqui apenas para informar sobre quais são os projetos. Projeto de lei, então, do Executivo, que autoriza o Fundo Municipal da Infância e Adolescente, que é o FIA, a repassar recursos financeiros à Associação São Bento de Futsal, Associação de Pais e Professores do Centro Educacional Municipal, vereador Silvio Ivens Grossel, Associação de Pais e Professores do Centro Educacional Infantil Municipal Peter Pan, Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Presidente Castelo Branco, São Bento, Associação de Tênis de Mesa, Associação de Pais e Professores da Escola Básica Basilice Carvalho de Ramos Virmund, Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Coronel Osni Vasconcelos, Associação de Pais e Professores Centro Educacional Infantil Municipal Pingo de Gente, Associação de Adolescentes que Amam a Deus e o Haddad, São Bento do Sul, e também ao São Bento Handebol Clube. Coloco, então, em primeira discussão os projetos de lei do Executivo número 161 ao 171 de 2025. Concedo a palavra ao vereador Jomir Pauli Bogo, líder de governo. Excelentíssimos vereadores, quero aqui, de alguma forma rápida, resumir ou discriminar cada um desses projetos, em torno de 12. É com muita satisfação, acredito, de todos os vereadores que a gente discute esse projeto e, em segunda discussão, devemos já aprovar, porque vai trazer um benefício muito grande a diversas instituições. Então, é uma votação, discussão e votação em segunda discussão de bloco, 160, 171, isso dá 12 projetos. E começando aqui, então, o projeto 161 é o dinheiro vindo do FIA e o beneficiário é o futsal. São R$20 mil e vão usar conforme plano de trabalho registrado e tudo para uniformes. Aí o projeto 162 beneficia o CEIM vereador Silvio Ivens Gross, que fica no bairro Renasol, e o valor que eles vão ser agraciados, R$ 19.533,53. O projeto é Encantos na Areia. O projeto de lei do Executivo 163 também é no valor de R$20 mil. Vai beneficiar a APP, detalhe, a APP, né? Por isso, talvez, a importância das associações de pais e professores se organizarem, né, e estarem aqui registradas como entidade de utilidade pública. Então, aqui no caso, a APP Peter Pan, R$20 mil. O nome do projeto é Raízes do Brincar, Direitos que Florescem na Infância. Vai ser adquirido um playground com jardim sensorial. O projeto de lei executivo 164 é para a escola Castelo Branco. O nome do projeto, quem faz música, Inspira Sonhos 1, aquisição de instrumentos musicais, e o valor direcionado a eles vai ser de R$ 19.928. O PLE 165 vai para a Associação de Tênis de Mesa, São Bento do Sul. O valor é de R$ 19.017. O nome do projeto é Rede de Oportunidades, o tênis de mesa, e vai ser para materiais esportivos. Tem aqui também, nas leis, o processo administrativo, o número e tudo, para que lá encontra também o cronograma, né, de trabalho. O projeto de lei do Executivo 166 vai ser beneficiado a APP da Escola Básica Municipal Basilice
Carvalho Ramos Virmonte, no valor de R$ 19.992. O nome do projeto que vai ser beneficiado é Crescendo com a Música. A Escola Basilice fica no bairro Colonial e vai ser a aquisição de uniformes. A PLE 167, a APP também, da Escola Coronel Osni Vasconcelos, no bairro Progresso. O valor que vai vir a eles é R$ 20.000. O nome do projeto, Harmonia em Ação. Música e Cidadania para Crianças e Adolescentes. Vai ser esse valor usado na aquisição de instrumentos musicais para a banda marcial infantil. O PLE 168 vai ser beneficiado o CEIM Pingo de Gente, no bairro Centenário, valor de R$ 20.000. E o nome do projeto é o Bosque do Brincar. Vai ser aquisição de brinquedos. O PLE 169, o beneficiado vai ser a Associação Adolescentes que Amam a Deus, conhecido como ADAD, São Bento do Sul, valor de R$ 15.385. O nome do projeto, na verdade não tem um nome aqui, mas vai ser para a criação de uma fanfarra, fortalecendo mais ainda a cultura. Bairro Centenário fica a sede da associação. O projeto PLE 170 tem um valor de R$ 19.387. O beneficiário vai ser o São Bento Handebol Clube. O nome do projeto é Handebol Mãos que Jogam e Abraçam. E também vai ser direcionado dentro desse projeto para a compra de uniformes esportivos. E o PLE 171 também vai ser beneficiado o São Bento Handebol Clube. E o nome do projeto é Handebol como ferramenta social. E antes era uniformes esportivos e agora mais materiais esportivos, mas não uniformes, provavelmente como bola, e o valor é R$ 19.761. Bom, como eu já disse inicial, o Executivo tem a satisfação de enviar esses projetos aqui, valores advindos do Fundo de Infância e Adolescência. Então, mediante os senhores e quem está nos acompanhando, percebendo o número de entidades beneficiadas e os valores e o bem que vai trazer o benefício a essas entidades, peço desde já aos senhores vereadores que, em segunda discussão, nós possamos aprovar esse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Joelmir Paulo Bogo. Continua em discussão, concedendo a palavra, então, ao segundo secretário, o vereador Rodrigo Vargas. Obrigado, senhor presidente. Projetos importantíssimos, como falou o líder de governo, o vereador Joelmir, recursos oriundos do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Na última sessão tivemos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis presentes nessa casa, e eu usei a tribuna falando que eles poderiam contribuir muito. Quanto mais pessoas doarem para o fundo, teremos mais projetos, como vimos aqui, projetos do esporte, projetos da cultura, projetos para escolas. Muito importante fazer com que esse dinheiro fique aqui na nossa cidade. Fazemos as nossas declarações de imposto, muitas vezes o imposto não retorna, muitas vezes não, várias vezes não. E doando aqui para o fundo, podendo ser até 3% para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica. Acredito, senhor presidente, que essa Casa de Leis aqui, quando começar as declarações do exercício do próximo ano, possamos fazer uma ampla campanha aqui nessa Casa de Leis. Nós, 10 vereadores aqui. Com certeza, com a nossa força, com a nossa visibilidade, a gente vai alcançar mais doadores. Várias pessoas nem sabem que podem doar, que esse dinheiro vai ficar para as nossas crianças. Então, acredito que uma força-tarefa nossa aqui dessa Casa de Leis vai fortalecer muito mais esses projetos, vamos ter muito mais recursos que atingem muito mais crianças e adolescentes. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Terezinha Maria Dibas. Obrigada, presidente. Nesse ano, na época da declaração do imposto de renda, lembro que nós falamos algumas vezes aqui, o presidente Gilmar foi um dos que mais falou, talvez, eu também falei bastante ali. O presidente Gilmar, por conta de ter participado, ser secretário da Assistência Social e ter vivenciado muito de perto essa situação. Eu, porque sou da área de contabilidade, e sei o quanto é importante essa destinação que fique direto aqui na nossa cidade, E, a título de sugestão, e para pensar no próximo ano, o presidente Gilmar, de trazer o coordenador do núcleo dos contadores da CISBS
para falar aqui na Câmara de Vereadores, porque isso dá uma movimentação, dá uma divulgação nas redes sociais, na imprensa e tudo mais, para que o coordenador fale, então, a respeito da importância dessa destinação. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador Terezinha Maria Dibas. Continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador Wilson da Silva. Então, o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência é um fundo importantíssimo, né? Eu peguei aqui o projeto 161 para falar do futsal, mas foram várias instituições que vão ser contempladas, né? 20 mil parece ser pouco, né? Mas para quem tem uma associação, seja ela de moradores, seja ela esportiva, ela faz uma diferença enorme. E muitas vezes as associações elas desconhecem que existe esse fundo, desconhecem como é que faz o projeto. E teve um ano, faz uns 3 anos atrás, eu consegui escrever um projeto para um professor e fomos contemplados. E naquela época eu acho que tinha 11 opções de verba, mas foram inscritos 6 projetos. Então é importante nós também, que estamos aí diretamente ligados ao povo, às associações, indicar eles. E lá na Secretaria de Assistência Social, né, presidente, o senhor que já foi secretário, tem uma pessoa competente que vai explicar como é que faz, vai até ajudar. Porque senão esse dinheiro fica lá, parado, né? Aí eles correm atrás do poder público ou atrás dos vereadores para tentar ajudar, e não é fácil, né, manter uma associação. Então, o dinheiro está ali, é um dinheiro nosso. E, como o vereador Vargas falou, então, eu já me comprometo a estar nessa campanha, vereador. Importantíssimo, né, nós dar esse pontapé inicial. E talvez também fazer um demonstrativo explicando aonde que vai para se inscrever, como é que faz. E isso tudo vai ajudar. Voltando, já que eu peguei aqui o projeto que fala do futsal, eu fui sexta-feira à noite assistir o jogo lá, a semifinal. Tinha mais de 500 pessoas para ver um futsal que não é profissional, mas que jogaram como profissionais. Então, ele dá resultado. Entendo que também a Fundação de Esportes tem um papel enorme nisso, tem incentivado muito esporte, mas eu sei que esse 20 mil reais vai fazer diferença para nós termos equipes competitivas aqui em São Bento do Sul. Então, foi um jogo fantástico. O vereador Diego, que já disputou futsal em São Bento do Sul, estava quase lotado ali, a capacidade é 1000, mas tinha metade. E o nosso povo são-bentense, ele quer isso. Ele quer esporte, ele quer eventos. Então, eu acho que esse 20 mil, tenho certeza que esse 20 mil reais desse projeto aqui que eu estou falando, que é para o futsal de São Bento do Sul, vai fazer uma grande diferença e nós vamos ter vários resultados positivos aí nessa situação do esporte. Obrigado, vereador Wilson da Silva. Concedo a palavra ao vereador Luiz da Luz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, quem nos acompanha presencialmente, da mesma forma para quem nos acompanha online e a imprensa. Além de todos esses detalhes que os vereadores muito bem explanaram aqui, só ressaltar a importância mesmo das associações, elas estarem de APPs, estarem regularizadas e facilitar a vida, não só deles, mas para todas as pessoas que vêm, como a gente vai dar uma orientação para que vá atrás para conseguir algum recurso, tem essa facilidade. Existem muitas associações que acabam deixando, na sua grande maioria são voluntários mesmo, né? Isso aí é muito gratificante ver tantas instituições bem regularizadas e com todos esses recursos que vai ser destinado para eles. Mas, enfim, só enaltecer e ressaltar a importância de todos buscarem a regularidade, deixar tudo em dia para que facilite a vida para todos e beneficie ao máximo de pessoas possíveis aí com esses recursos. Aí, tá bem? Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Luiz da Luz. Continua em discussão. Com a palavra, secretário vereador Diego Niepuzinski. Obrigado, senhor presidente. Para poder contribuir também, acredito que os nobres colegas edis já falaram com muita propriedade sobre esses projetos, mas quando nós levantamos essa questão, como o vereador Vargas colocou, o vereador Vilcinho também, do início do ano, ali no período que era, né, da declaração do imposto de renda, também os vereadores Polon e a Terezinha,
E também faço força a essa força-tarefa, vereador Vargas, vereador Vilcinho, e acredito que nós temos aqui na nossa própria Casa Legislativa alguém que pode contribuir muito. A gente tem feito alguns materiais, tem visto alguns materiais da comunicação da imprensa, através da jornalista Ana, e que pode simplificar esses vídeos, né? Porque quando nós falamos em associações de moradores ou APPs de escolas, onde hoje eu faço parte, nós falamos de muitas pessoas que não fazem a declaração de imposto de renda porque não tem a renda compatível, né, ou pertinente para precisar fazer como obrigatoriedade. Então, muitas delas desconhecem esse caminho. De repente, um vídeo aqui institucional da própria casa com nós vereadores vai facilitar muito, abreviando, simplificando isso para o munícipe são-bentense. E também, em contrapartida, muitas pessoas, né, com a sua renda, nunca precisaram declarar. Efetivamente, quando subiram de cargo ou tiveram uma melhora na sua renda familiar ou na sua renda própria, elas acabam tendo que participar, né, dessa declaração de imposto de renda de forma obrigatória e desconhecem esses caminhos. Por exemplo, eu sou um que desconhecia. Fui saber esse ano por conta de estar aqui na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem um poder de alcance muito grande, como foi colocado, e acredito que a gente tem um poder de simplificar isso ao munícipe para que ele consiga entender os caminhos até chegar a esse FIA, a esse recurso da FIA. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego Nepozinski. Continua em discussão. Bom, presidente, Com a palavra, vereador Joãomir Bogo. só tentando contribuir e destacar, né, o trabalho do Conselho Municipal de Direitos da Adolescência e da Criança também, que faz suas reuniões e definiu quem seria o não digo assim ganhador, mas o escolhido para se beneficiar desses recursos, né, que selecionados. Obrigado, vereadora. Só para destacar aí o trabalho dos conselhos também. Obrigado. Obrigado, vereador Joãomir Bogo. Cumprimentar e agradecer, então, ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é formado de forma paritária, 50% são servidores públicos, 50% são pessoas de entidades que fazem este trabalho no Conselho Municipal. Então, eles buscam todos os projetos, analisam todos os projetos. É como se fosse a Câmara de Vereadores, vereador Wilson, onde é que eles se reúnem e fazem a seleção, então, dos projetos, onde aprovam os projetos captam, recebem o recurso e, posteriormente a todo o trabalho desenvolvido, então, eles prestam contas, inclusive, ao Tribunal de Contas do Estado, para deixar tudo de forma bem transparente. Como a vereadora Terezinha mencionou, a gente falou muito sobre o FIA, também o Fundo do Idoso, também nós não temos só o Fundo da Infância e Adolescente, mas também temos o Fundo do Idoso, que a gente pode ajudar também, tanto assistência social como projetos também da terceira idade. Parabenizar a assistência social lá, sempre pelo excelente trabalho que desenvolve junto aos conselhos. E para o ano que vem, com certeza, vereador Vargas, fazer uma força-tarefa junto aos contadores, como a própria vereadora Terezinha falou. E mais, né, eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Assistência Social, o Executivo também fez uma força-tarefa junto aos comissionados para que eles ajudassem no FIA, né? Então, se isso, até o líder de governo pode conversar, os vereadores, conversar com o prefeito, para que se eles pudessem ajudar também, porque queira ou não queira, a gente paga o imposto de renda enorme, né? Então a gente pode também destinar e poder ajudar aos recursos do Fundo da Infância e Adolescência e também ao Fundo do Idoso. Não havendo mais manifestações, informo que os referidos projetos, que falamos agora em bloco, né, passarão por uma segunda discussão e votação em sessão futura. Projeto de lei do Legislativo número 58 de 2025. Solicito, então, ao secretário, vereador Diego Nepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca do projeto do Legislativo número 58 de 2025, onde proíbe o uso de cigarro e derivados de tabaco nos parques da cidade de São Bento do Sul, em locais próximos à recreação infantil e aos destinados à prática esportiva, bem como nas instalações
das academias ao ar livre localizadas no município. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, reunidas no dia de hoje e após os devidos estudos e considerações, se pronunciam favoráveis ao projeto de lei do Legislativo número 58, recomendando ao plenário a sua tramitação. Neste momento, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 58 de 2025. Concedo a palavra, então, à vereadora que propôs o projeto de lei, a vereadora vice-presidente Kátia Friedrich. Obrigada, presidente. Mais um projeto de minha autoria. Esse projeto, então, traz a ideia de ser aprovado, ficar proibido o uso de cigarro e derivados do tabaco nos parques da cidade de São Bento do Sul, em locais próximos à recreação infantil e aos destinados à prática esportiva, bem como nas instalações das academias ao ar livre localizadas no município. Eu peço para continuar, então, em discussão na próxima sessão. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continue em discussão. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Maria Dibas. Obrigado, presidente. Vou relembrar aqui um fato que acredito que todos os vereadores vão se recordar disso, talvez à exceção do vereador Diego, que tem menos idade, mas quando nós saíamos para ir a algum show, a alguma casa de baile, a algum restaurante, e ainda não existia proibição de fumar em lugares fechados, em lugares públicos, a gente voltava para casa com aquele cheiro de cigarro, porque em alguns lugares até existia o lugar destinado aos fumantes e o lugar destinado aos não fumantes. Até que no ano 2011, através da Lei 12.546, né, regulamentado pelo decreto de 2014, então houve a proibição, né, de cigarros, charutos, cachimbos, narguilés, né, em ambientes fechados ou mesmo parcialmente fechados e que sejam de uso público, né, de uso coletivo ali, né. Então, praças, mesmo lugares abertos, mas onde há uma concentração grande de pessoas, o uso grande de pessoas, e aqui eu vou dar o exemplo como é o Parque do Samay, onde muitas pessoas frequentam lá o local. Eu acredito que essa lei aí ela vai ter total sentido, ela tem total sentido, né? E vai fazer muito bem a todas as pessoas que frequentam esses lugares, né? Lá no ano de 2011, então, quando foi aprovada a lei federal, existia assim uma resistência muito grande por parte de muitas pessoas que demoraram algum tempo para se adequar à lei, mas acabaram se adequando e hoje em dia a gente, me parece, né, a mim pelo menos parece, impensável voltar àqueles tempos anteriores. Da mesma forma que o uso do cinto de segurança, lá nos anos 80, não era obrigatório, pelo menos não em áreas urbanas. E quando veio a lei tornando obrigatório, as pessoas também demoraram um tempo para adequação e hoje é impensável você admitir que pessoas, né, possam estar num veículo em locomoção e sem o cinto de segurança, né? Então, acredito que nas praças, nos lugares abertos, mas de uso coletivo e que tenha uma movimentação grande da população, é importante a não permissão, né, do cigarro e seus afins, né, porque isso se trata, sim, de uma questão de saúde pública também. Obrigado, presidente, e parabéns à vereadora Kátia pela lei, pelo projeto de lei, né? Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Concedo a palavra, então, à vereadora Kátia Friedrich para suas considerações. Não, só para complementar ali o que a vereadora Terezinha comentou, isso acaba mesmo afetando a ter menos fumantes, né? Quanto menos contato, menos fumantes. Há menos fumantes hoje do que nós tínhamos em 1990, por exemplo, né? Obrigada. Obrigado, vereadora Kátia Friedrich. Não havendo, então, mais manifestações, informo que o referido projeto passará por uma segunda discussão e votação em sessão futura. Projeto de Lei do Legislativo 59 de 2025. Solicito ao secretário, vereador Diego Niepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca do projeto do Legislativo número 59 de 2025, onde dispõe sobre o cadastro de identificação municipal da pessoa
com deficiência no município e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, reunidas no dia de hoje e após devidos estudos e considerações, se pronunciam favoráveis ao projeto de lei do Legislativo número 59, recomendando ao plenário a sua tramitação. Obrigado, vereador. Coloco, então, nesse momento, em primeira discussão, o projeto de lei da Casa Legislativa número 59 de 2025. Concedo a palavra ao vereador proponente, vereador Diego Nepozinski. Obrigado, senhor presidente, meus nobres colegas edis. Esse é um projeto simples, porém necessário e muito eficaz. Preciso compartilhar com vocês que ele surgiu de uma necessidade vinda do nosso gabinete. Nós procuramos várias secretarias, vários órgãos públicos a fim de levantar informações sobre pessoas PCDs, pessoas com necessidades especiais no nosso município. E, infelizmente, hoje não é uma realidade. Nós entramos em contato com a secretária da Assistência Social, a Marina, a fim de levantar alguns dados, e ela, infelizmente, também diz que tem muito trabalho quando ela precisa de alguns relatórios relacionados a isso. Então, ela busca diante do SUS, que é federal, a outros sistemas que eu não me recordo agora, que são estaduais, enfim, e é uma necessidade clara para nós, vereadores, para o poder público e para toda a questão de execução de projetos ou de políticas públicas para esse público, né? A divergência que a gente tem em números ela é muito grande, né? Quando a gente fala da assistência social e também da saúde. Por exemplo, um projeto agora que está em alta, que são os autistas, o CATTEA, tem um registro hoje de 236 pessoas ou crianças, né, com espectro autista. Um número que outras instituições dizem mais de 500, outros dizem 400. Há uma divergência muito grande. Então, peço aos nobres colegas edis, já pela aprovação, e trago mais informações em segunda discussão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego Nepozinski. Continua em discussão. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Maria Dibas. Faço questão de registrar aqui, presidente, a sensibilidade do vereador Diego e a importância desse projeto. Ter um cadastro o mais próximo da realidade possível vai ajudar na confecção, né, na realização de políticas públicas para atender as pessoas que têm deficiências, né? Como o próprio vereador falou, o executivo tem dificuldades quando necessita de um número mais apurado, né? E não que não tenha nenhum cadastro, mas talvez exista algum cadastro lá na saúde, quando as pessoas procuram, alguma coisa na assistência social, quando procuram pela assistência. E agora com o CATTEA também, né? Então há uma necessidade de um cadastro único, onde todos esses órgãos, né, quando procurados, vão poder estar colocando neste cadastro único, e aí sim ter a realidade, né? E de quais deficiências, né? Qual a necessidade para cada tipo de deficiência também, né? Acredito que isso vai ser bastante importante para a tomada de decisões para as próximas políticas públicas e a manutenção das políticas públicas que já existem. Parabéns, vereador Diego, pelo protocolo do projeto. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Terezinha Maria Dibas. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Vargas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Diego, simples, mas muito bom o projeto. A simplicidade bem feita, ela também chega ao alcance de várias pessoas. Como falou a vereadora Terezinha, é importante, e o primeiro passo para que a gente possa criar políticas públicas é a gente ter esse cadastro, ter essas pessoas mapeadas. E também parabéns pela sua luta por essa causa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Com a palavra, a vereadora Zuleika Voltolini. Senhor presidente, também quero parabenizar o vereador Diego pela sua sensibilidade e por entender a necessidade de ter esses registros num segmento só. Porque ainda tem a educação, que tem várias crianças com necessidades especiais, às vezes não está ligado ali na questão da saúde, ou mesmo lá na assistência social. Então, é importante ter essa listagem, esse relatório, onde nós vamos poder ajudar essas pessoas e vamos quantificar realmente quais as necessidades reais. Então, parabéns e já declaro desde já a minha aprovação pelo projeto. Obrigado, vereadora Zuleika Voltolini. Continua em discussão.
Não havendo mais manifestações, informo que o referido projeto passará por uma segunda discussão e votação em sessão futura. Projeto de lei do Legislativo, número 60, de 2025. Solicito, então, ao secretário, vereador Diego Nepozinski, para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca do projeto do Legislativo, número 60, de 2025. Assunto: denomina-se Sertãozinho Estrada do Município. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, reunidas no dia de hoje e após os devidos estudos e considerações, se pronunciam favoráveis ao projeto de lei do Legislativo número 60, recomendando ao plenário a sua tramitação. Coloco, então, em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 60 de 2025. Concedo a palavra, então, à vereadora proponente, vereadora Kátia Friedrich. Obrigada, presidente. Então, se aprovado, ficaria então denominada Sertãozinho a estrada do município, situada na localidade rural de Sertãozinho. Essa estrada, né, já é chamada de Sertãozinho. Ela tem uma extensão de 9.330 metros, tem o croqui também no projeto de lei. E essa denominação é apenas tradicional, não está constando nos registros legais do município. Então, para que fique certo, né, para que fique certo na lei, que seja oficial, agradeço e continuo a discussão na próxima sessão. Obrigada. Obrigado, vereadora Kátia Friedrich. Continua em discussão. Não havendo mais manifestações, informo que o referido projeto passará por uma segunda discussão e votação em sessão futura. Nesse momento, passaremos a palavra livre. Solicito ao secretário, vereador Diego Nepozinski, que proceda ao sorteio. Senhor presidente, são 9 vereadores na palavra livre de hoje. Zuleika Voltolini, Kátia, Luiz Valmir da Luz, Wilson da Silva, Joelmir Bogo, Diego Nepozinski, Terezinha Maria Dibas, Gilmar Pollum e Rodrigo Vargas. Concedo a palavra ao vereador Joelmir Bogo pelo tempo de até 2 minutos. Meu Deus do céu, cara. E a gente encurtou, cara. Boa noite, vereadores e vereadoras. Quero rapidamente passar uns slides aqui que acabou não dando tempo na outra palavra livre, e um assunto muito importante que é a dengue. Então, só frisar que semana passada, quarta-feira, dia 26 de novembro, teve uma reunião no Centro de Vigilância de Saúde Sanitária, e lá foi comentado vários assuntos referentes à dengue. E prevenção e tudo. Tem aqui, vou deixar disponível o munícipe que quiser, vou colocar em minhas redes sociais, quiser todas essas informações de como o Centro de Vigilância e Saúde tem um departamento específico ao combate do mosquito da dengue. Então, tem registrado o que foi tudo produzido. Aqui tem as ditas armadilhas aqui na minha esquerda aqui, que às vezes até se confunde com foco de mosquito, mas é para precaver. Ali nessa imagem, ao meu lado direito, tem um instrumento novo ali, que é o Ovitrampa, que vai substituir aquelas armadilhas antigas ali, que é meio pneu. Agora vai vir essa outra. Também, ali foi uma campanha ali, que foi retirado do meio ambiente, mil pneus. E também agora, inovando, que nunca tinha acontecido, a partir desse ano ainda, vão ser feitos, como é que se diz, vão passar com spray, não é spray, me fugiu. Borrifador nas ruas não, vai ser primeiro, presidente, só finalizar. 30 segundos. Vão ser primeiro nos prédios públicos, vão ser feitas essas borrifações de inseticidas.
E já quero aproveitar o embalo, mudando da dengue, só deixar público que, referente ao assunto que deu bastante polêmica, a licitação referente, e quero falar na Câmara, falar para você, munícipe, dizer aqui em público que eu sou contra essa licitação da Guarda Armada aqui na Câmara Vereadora. Obrigada, vereador Bogo. Chamo, então, o vereador Luiz da Luz. Boa noite. Reitero meus cumprimentos a todos aqui presentes, a quem nos acompanha virtualmente. Só vou deixar uns dados aí que tem aí das emendas que acabei conquistando nesse meu mandato aí, que são 200 mil da deputada Ana Campagnolo para o arquivo histórico, também da deputada 150 mil para a Casa do Autista, 300 mil de custeio para o Hospital e Maternidade Sagrada Família, 100 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, agora, recente, na última visita dela, se comprometeu. E também do Sargento Lima, os 600 mil para a Casa do Autista. E hoje recebi a notícia que está nos cofres do município, 325 mil para o campo de society do Mato Preto. Então, teremos o campo de society, o prefeito se comprometeu. Então, estamos agora só a conversar. E enaltecer também aqui o meu grande amigo vereador Wilson da Silva, que a emenda foi em conjunto, né? Também já buscamos mais 200, vamos esperar agora pagarem também para o campo de society também do bairro Centenário. E 600 mil, só para enaltecer também, ela foi para a bancada do PL toda, né? Então, todos os suplentes e vereadores ali estão agraciados. Também não posso deixar aqui, claro, a minha opinião aqui, que eu não compactuo também com essa licitação de Guarda Armada para a Câmara de Vereadores, porque nós moramos na cidade, foi vários vereadores e a imprensa em massa aí acabou enaltecendo de ser uma das cidades mais seguras de Santa Catarina e do Brasil aí. Então, acredito que o momento não é oportuno e acredito que não há necessidade alguma desses valores aí os valores extremamente significativos, né? Então, não compactuo, deixo claro. Boa noite. Obrigado, vereador Luiz da Luz. Concedo a palavra ao vereador Diego Nepuzinski. Senhor presidente, diante da importância do assunto que eu teria, o tempo curto de 2 minutos, eu me abstenho da palavra livre de hoje. Obrigado, vereador. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Wilson da Silva, pelo tempo de até 2 minutos. Reitero aqui meus cumprimentos. O tempo é meio curtinho, mas vamos falar da Segurança Armada. Então, agradecer à Gazeta, mais uma vez, por esse papel que ela está fazendo, um papel indôneo de defender nós. Então, senhor presidente, do fundo do meu coração, sem mágoa, eu acho que o senhor tem que escutar mais os vereadores. São decisões arbitrárias que vêm, e hoje as nossas redes sociais de todos os vereadores foi enxurrada de críticas aos vereadores. Quero deixar claro aqui que nós, vereadores, não fomos ouvidos em nenhum minuto, em nenhum momento. Se for para colocar a gente para cuidar de pessoas, vamos lá no posto de saúde. Tem médico que é agredido, tem enfermeira que é agredida. Vamos lá, junto com os agentes de saúde que saem de casa em casa, que estão nos bairros. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas ações aqui. E quero dizer à comunidade, eu sou totalmente contrário. A segurança tem que existir, mas essas decisões que impactam diretamente a vida nossa, de vereadores aqui na nossa rotina, nós não temos nenhum caso de violência aqui, de agressão. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer lá para a pessoa que está lá no posto de saúde. Pode acontecer lá para o professor, né, vereadora Zuleika? A senhora que é professora? Imaginou se deveria ter mais guardas, então, nas escolas, né? Então, acho, senhor presidente, de novo, do fundo do meu coração, volte a conversar com os vereadores. Converse com os vereadores. Não tome decisões solitárias. Nós vamos dividir com o senhor aquilo que for bônus e aquilo que for ônus quando for dialogado. Mas dessa forma não dá. Eu não posso pagar, as minhas redes sociais hoje choveu de gente me criticando. Vilcinho, para que você precisa de segurança? Então, eu acho que essas decisões têm que ser conversadas. Ou o senhor conversa com a mesa diretora, parece que nem com a mesa diretora o senhor não conversou. Eu acho que nós estamos encerrando o ano, senhor presidente.
Vamos começar um 2026 com mais diálogo, com mais conversa, e para que 2026 nós tenhamos aqui decisões mais acertadas e menos situações que agravem aos vereadores. A questão da catraca, eu não vim aqui falar, mas também fui contrário. Então, nós temos uma catraca que era para ter essa possibilidade de talvez já regularizar essa segurança de quem entra e sai. E agora nós precisamos de pessoas armadas aqui. Não sei por que cortaram meu microfone, senhor presidente. Já está nos 30 segundos finais. Não, mas cortaram meu microfone. Isso não pode acontecer. Isso é um desrespeito com o vereador. De novo. Vereador Wilson, foram 2 minutos. Não tinha acabado meu tempo. Pela ordem, uns 10 segundos aí. De novo, senhor presidente, de novo. Mas tudo bem. 10 segundos. 10 Obrigado. segundos, vereador. 10 segundos. Se o senhor quiser, 10 segundos. Obrigado. Obrigado. Concedo a palavra à vereadora Kátia Friedrich. Obrigada, presidente. Eu não vou participar porque são só 2 minutos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Para fazer uso da palavra, passo a condução dos trabalhos à vereadora Kátia Friedrich. Assumindo a condução dos trabalhos, chamo então o vereador Gilmar Polo. Boa noite a todos. Primeiramente, quero iniciar minha fala reforçando um compromisso que assumi no primeiro dia que entrei nessa casa. Trabalhamos para garantir segurança, transparência, responsabilidade e respeito com o cidadão. Mas precisamos posicionar sobre algumas questões que estão sendo faladas. O primeiro tema diz a respeito à contratação, então, de uma segurança armada. Antes de mais nada, vereadores, gostaria de informar a todos que essa casa já teve, sim, segurança armada e nós não estamos inventando nada. A justificativa surgiu pela realidade que vivemos aqui em São Bento do Sul, né? Porque por termos, então, a nossa Procuradoria da Mulher, olhando sempre as mulheres mais vulneráveis, que procuram ajuda, inclusive, aqui. Mas não é só por causa de uma segurança armada. Nós também estávamos verificando o fato de que nós tínhamos 2 empresas que prestam serviço de segurança e nós queríamos, então, adequar isso junto à Procuradoria da Mulher. A gente conversou com a Cátia, conversou com o Vargas, mas a gente sabe que licitações também são coisas complicadas. E eu quero deixar claro, então, ao senhor vereador, a todos os vereadores, e agradeço ao Marcelo Costa, que publicou que isso também está sendo uma questão administrativa, e esse presidente, sim, vai sentar, vai conversar e vai zelar pelo recurso público dessa Casa de Leis. Esse é o meu compromisso com cada um de vocês, vereadores. Podem ficar tranquilos sobre isso. Gostaria de, nesses 25 segundos, falar de uma secretaria importantíssima, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Nós não podemos tratar essa secretaria como moeda de troca em vários cargos comissionados que estão passando por lá. Pessoas profissionais estão sendo colocadas de lado e estão colocando apenas situações políticas. 30 segundos? 30 segundos. Então eu gostaria que o pessoal olhasse com forma muito carinhosa. São Bento é uma cidade muito empreendedora e nós temos uma secretária excelente, que é a Andréa Tamanini, e nós não podemos ficar usando como moeda de troca vários cargos comissionados dentro como uma secretaria que é a de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, vereador Polo. Devolvo a condução dos trabalhos para o presidente Polo. Obrigada. Assumindo a condução dos trabalhos, passo a palavra à vereadora Zuleika Voltolin. Senhor presidente, reitero meus cumprimentos já realizados anteriormente. E nesse tema que já foi finalizado aqui sobre essa questão da segurança armada, eu quero deixar declarado meu voto que eu sou contra, não vejo necessidade na nossa Câmara de Vereadores. Então, esse é o meu posicionamento, já estive como presidente e não senti essa necessidade, mesmo tendo a Procuradoria aqui atendendo mulheres em situações mais delicadas. E agora também gostaria de falar sobre as apresentações de Natal, que foram lindas, aqui no centro, teve em Oxford, os espetáculos,
As pessoas que trabalham em fazer, em mostrar o que tem de bonito, elas se dedicam, e são muitos voluntários que estão lá fazendo. A gente acompanhou ali o bosque que o padre Toller montou juntamente com os desbravos. São voluntários. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida também foi linda, uma noite magnífica, um espetáculo. Também lá estiveram voluntários. Então, parabéns a quem se dedica em deixar nossa cidade cada vez mais bela. Também parabenizo a Secretaria de Cultura, onde também fizeram bonito, nossa praça está linda, o espetáculo foi bonito e movimentou nossa cidade, e o espírito natalino ainda está mais encantador vendo a nossa cidade tão bela. Quero falar da corrida que vai ter do nosso hospital, Corrida Amigos da Saúde, do nosso Hospital e Maternidade Sagrada Família. Vai ser no dia 30 segundos, vereador. Ok, obrigada. Dia 7 de dezembro, então são percursos de 4 e 8 quilômetros para a corrida, mas também vamos ter a caminhada. E eu já afirmo aqui que vou estar lá caminhando. Minha inscrição já está feita, está tudo certinho. Vamos estar ajudando o nosso hospital. E convido as famílias que não forem caminhar nem correr, que fique dando um suporte nas laterais, dando essa força para quem está lá ajudando o nosso hospital. Muito obrigada, desculpe exceder o tempo, senhor presidente. Obrigado, vereador Zuleika Voltolini. Nós reduzimos a pauta de hoje para ter mais palavra livre, mas infelizmente, em todos os debates, a gente ainda... concedo a palavra ao vereador Rodrigo Vargas pelo tempo de até 2 minutos. Reitero meu boa noite. Queria falar de uma situação que ocorre nos bastidores e que, às vezes, o nosso cidadão não fica sabendo. Para entender. E a briga, no bom sentido, era no lado bom, né, vereadora Terezinha? Porque era pelo funcionário bom. Então, todo mundo queria o funcionário. A saúde queria ele aqui. E o pessoal do posto de Serra Alta, da unidade de saúde, queria ele lá. Então, entraram em contato comigo, fizeram um abaixo-assinado de forma bem ordeira. Fui lá já na hora que me chamaram, falei com a médica, falei com as técnicas, e ninguém queria que o funcionário saísse de lá, por de tão bom que ele é, da atenção que ele conseguiu dar para as pessoas. Então, entrei em contato com a vereadora Terezinha para que pudéssemos fazer essa ponte com o secretário, e já na manhã de hoje foi resolvido. O rapaz realmente é bom funcionário, como falou o secretário, realmente daria um suporte bem grande ali no TFD, mas também a comunidade, e o secretário entendeu que para a comunidade aquele rapaz, é um jovem, ele faz muito bem. É daqueles funcionários que a gente precisa bater palma, como elas disseram, que ele resolve tudo para todo mundo. Então, esse é o entendimento que a gente precisa ter, para que a gente possa resolver as demandas, os problemas dos nossos cidadãos de São Bento do Sul, e agradeço, vereador Terezinha, por sempre estar presente. Falar de uma outra situação. Ontem, o jornal Gazeta foi premiado em Porto Alegre como o melhor site de notícias do estado de Santa Catarina, durante o Brasil Publish Awards 2005, realizado pela Associação Brasileira de Publishers do Brasil. A cerimônia reuniu presencialmente representantes da imprensa de 22 estados brasileiros. O tema central da premiação deste ano, dentro dos veículos de comunicação, a Gazeta, o princípio vivido diariamente. O portal digital existe porque o conteúdo nasce da redação de repórteres, editores, equipes de apoio e constrói a base. Então, mais uma empresa de São Bento do Sul, aqui no caso do Jornal Gazeta, tendo um destaque nacional. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Maria Dibas, pelo tempo de até 2 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento todas as demais pessoas, conforme eu já fiz anteriormente. Eu quero fazer aqui hoje, apesar de todos os comentários e acontecimentos nos bastidores, mas eu quero fazer uma fala propositiva. E, nesse sentido, na semana passada, quando estivemos alguns vereadores lá na apresentação da cooperativa de reciclagem, no filme que o Robson Rodrigues está lançando aqui em São Bento, que recomendo que todos assistam, é muito bonito, o vereador Vargas conversou comigo e pediu que agendasse uma visita com o prefeito, assim eu fiz,
E como o próprio jornal A Gazeta mencionou na semana passada, foi uma conversa muito boa, muito propositiva e com a intenção de ajudar a comunidade. E eu acho que nós, vereadores, também deveríamos pensar sempre nesse sentido. O nosso papel aqui é principalmente para que São Bento do Sul se desenvolva cada vez mais e para que os nossos cidadãos tenham uma melhor qualidade de vida. Então, nós não podemos nos desviar deste propósito. E, nesse sentido, aqui, como já foi falado antes, sobre a licitação e contratação ali de segurança armada, eu sugiro que seja feito uma revogação desse edital de licitação, porque a lei assim permite, né, por conveniência e oportunidade, e com a motivação de que há mudanças nas políticas públicas, nas diretrizes públicas, né, e que seja feita uma reunião com todos os vereadores, e eu proponho aqui que todos os vereadores assinem juntos, dizendo que este não é o momento oportuno para esta contratação, para esta licitação, e que a gente possa discutir melhor esse tema. Nesse momento, eu sou contrária a esta licitação. Numa conversa e numa outra situação de verificação de empresas que já trabalham aqui com a vigilância, a vigilância armada mesmo, eu sou contra, mas a vigilância 24 horas... 30 segundos, daí a senhora me concede 2 segundos? Concedo. Isso está na parte administrativa e até amanhã a gente deve estar solucionando com eles e passando uma informação aí para vocês de forma positiva, vereadora. Que bacana, então. Então, voltando ali, a vigilância armada, de qualquer forma, eu sou contra. Eu acho que uma vigilância apenas sem armas aqui na Câmara de Vereadores é o suficiente. Nós somos a cidade mais segura do estado de Santa Catarina e a 4ª mais segura do Brasil. Então, não vejo essa necessidade. Eu vou pegar 10 segundinhos, presidente. Por gentileza. E as motivações que, num primeiro momento, levaram à situação de pedir a segurança armada aqui, que seria a procuradoria, mas nós temos que lembrar que a violência acontece lá na casa das pessoas, e aqui vem as pessoas numa situação de vulnerabilidade, mas não da violência efetiva. Então, eu sugiro uma maior conversa a respeito desse tema. Muito obrigada, e obrigada, presidente, já por informar que está sendo verificado nesse sentido. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Terezinha Maria Dibas. Não havendo, então, mais nada a ser tratado, agradeço aos senhores vereadores, vereadoras, convocando-os para a próxima sessão ordinária da Câmara, que será realizada no dia 9 de dezembro de 2025, quinta-feira, a partir das 19 horas. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesta noite, de forma presencial e online. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma boa noite a todos.